Oi, gente, tudo bem? A véspera do Dia das Mães, né? As vésperas aí, eu assistindo aqui o Bom Dia Rio, acabei de ver um menino, né? O nome dele é Ian. Ele foi espancado dentro da sala de aula por outros colegas. Esse menino, Ian, é um adolescente, ele é autista. E assim, ele foi brutalmente espancado pelos colegas e os outros filmando, rindo. E aí eu venho aqui com essa indignação perguntar: aonde que está a inclusão, gente? Não existe inclusão. Inclusão é uma palavra muito bonita. Eu, como mãe atípica, eu gostaria muito que a inclusão de fato existisse. Porque o que está acontecendo? No início de abril, né, o mês de conscientização do autismo, nós vimos a menina que foi também hostilizada ali, a outra puxou o cabelo dela numa outra cidade aí, que agora eu não me lembro o nome, no começo do mês de abril. Aí agora nós estamos na segunda semana de maio e mais um caso. E isso só vem à tona porque os adolescentes, eles acham bonito e eles filmam, porque existem outros casos que são filmados, eles são hostilizados todos os dias. Aí a criança não quer mais ir para a escola. Se essa criança, se esse adolescente não for para a escola, sabe o que vai acontecer? O conselho tutelar vai lá na casa da mãe procurar saber por que o filho não está indo para a escola. Mas aonde que está a fiscalização para procurar saber onde que está o mediador? Por que eu não tinha ninguém na sala? Né? Por que o Ian estava ali dentro daquela sala? Sem professor, sem mediador, sem ninguém. Já que ele é uma criança autista, tem laudo. Né? Então, é muito difícil, né? É muito difícil, é uma pauta difícil. Eu, particularmente, eu não gosto de vir aqui falar sobre esses assuntos, porque tem muitos especialistas aí para falar sobre o assunto. No início do mês, no dia da conscientização do autismo, algumas pessoas vieram, uma ou duas pessoas me perguntaram: sua filha é autista? Porque eu nunca vi você falar nada. Primeiro, porque eu vou falar na hora que eu quiser, né? Segundo, se a pessoa não vai acrescentar em nada, não tem por que querer saber. Porque eu vou querer falar com pessoas que vão poder fazer alguma coisa por mim ou pela minha filha. É profissional da área de saúde? É profissional da área de educação? Entendeu? Vai poder me ajudar, trabalha na prefeitura. Então, assim, se for só a nível de curiosidade, não tem por que eu ficar expondo a minha vida, a minha filha. Mas já que o momento chegou de eu falar o que eu tenho para falar. Enfim, muitas pessoas hoje estão falando assim: tá tendo muito caso de autismo. Antigamente, esses casos, eles não eram, como é que eu posso, diagnosticado com autismo, né? Na menina, o autismo na menina, ele é até mais difícil de se identificar. A minha filha, ela só falou completamente uma frase com 3 anos, ela falava aí muito difícil. Então, desde 3 anos que eu levo a minha filha para fazer acompanhamento, desde 3 anos ela vai em pediatra, vai em psicólogo, fono, mas até então ninguém nunca me deu um parecer. Durante até os 9 anos dela, ninguém nunca tinha me dado uma luz, um norte, né? Olha, a sua filha pode ter autismo, sua filha pode ter deficiência intelectual. Eu nunca tive um norte, até os 9 anos, pagando plano, levando sempre as escolas sempre me davam aquele relatório: ela não está acompanhando, isso, aquilo outro, mas não me dava um caminho para eu seguir, né?
E foi quando ela, com 6 anos, né, no primeiro ano que ela foi reprovada, porque ela não estava alfabetizada, eu estava cursando marketing, estava no primeiro período, eu resolvi encerrar o período, fiz um período e mudei o curso para pedagogia, porque eu queria entender sobre, eu queria estar no meio da educação para poder ajudar minha filha, né? E aí eu, graças a Deus, eu consegui alfabetizá-la, consegui poder dar um suporte melhor para ela. Depois fui trabalhar em escola e dentro da escola, né, que eu trabalhava, eu pude ter contato com outras crianças, com outros transtornos, com outras deficiências e eu fui me inteirando mais, né, sobre o assunto, sobre o meio. Então, nessa escola que eu trabalhei 2018 e 2019, eles tinham um convênio com a UFRJ. E lá, a minha filha ficou sendo avaliada pela Escola de Psicologia da UFRJ e eu consegui uma avaliação neuropsicológica que me deu um norte, né? Eu agradeço muito o psicólogo Rodrigo, porque ele, né, com a professora dele, eles me deram um norte. E aí a minha filha passou a fazer esses acompanhamentos ali na Escola de Psicologia da UFRJ. É um núcleo que eles têm de psicologia ali, é ali na Praia Vermelha, tá? Do lado da Escola de Psicologia. Quem for do Rio de Janeiro, tiver precisando um apoio para o filho, não tem como pagar, procura esse núcleo de psicologia. Eu não lembro o nome agora, eu tenho lá na avaliação dela, mas é dentro da UFRJ, ali na Praia Vermelha, tá? Então, aí dentro da escola, trabalhando dentro da escola, eu vi a realidade da educação para qualquer criança e principalmente para uma criança com deficiência, uma criança com autismo, com deficiência intelectual, com TDAH, com outras especificidades. Então, o que acontece? A professora tem que seguir um planejamento, né? O material didático, as maiores editoras, elas não têm um material próprio, tá? Um material inclusivo, não tem. Então, a professora que vai ter que adaptar as aulas dela para conseguir algo melhor para aquele aluno conseguir fazer alguma coisa. Então, assim, quando as pessoas de fora, né, não sabem nada, não entendem nada sobre o assunto, nem uma vírgula, e vem dar opinião. Ah, porque seu filho estuda na escola particular? Ah, porque na escola pública tem mediador. Ah, vai lá colocar. Beleza, já foi lá ver o mediador. O mediador, ele vai ficar ali na sala, fazer a mediação lá das disciplinas, mas ele não vai ficar dando a mão pro seu filho, andando com seu filho para lá e para cá. O seu filho vai ter que aprender a se virar. E o seu filho vai contar com a educação dos filhos das outras pessoas. Que, infelizmente, esses jovens, eles não estão tendo essa conscientização, sabe? Eles não têm. Isso não está vindo de casa. Então, eu peço, vocês pais, que os seus filhos não têm nenhuma deficiência, ensine os seus filhos, porque ninguém é igual. Ninguém é igual. Aí, quando se fala de uma escola de educação especial, aí vem uma turma e fala assim, isso é segregação. Não, segregação não é não. Porque dentro de uma escola de educação especial, ali a criança vai encontrar os seus pares. Coisa que ela não encontra numa escola regular. É um assunto polêmico, mas eu tô aqui dando a minha cara para falar. Eu tive um aluno que ele era albino, tinha baixa visão, TDAH, e ele tinha, eu adaptava as provas dele, fazia a fonte maior, negrito, as imagens bem coloridas, amplas. Só que mesmo com todo aquele auxílio que eu dava, era muito difícil para ele. Ele tinha que ficar muito próximo
do livro, da prova. Eu conversei um dia com a mãe dele, eu falei, a senhora conhece o Instituto Benjamin Constant? É ali na Urca? Ela, não, nunca ouvi falar. Então, o Instituto Benjamin Constant, ele ali tem a escola para essas crianças que têm baixa visão. Então, ela foi lá, procurou saber, eles pediram um relatório, eu fiz o relatório, né? E enviei para lá e graças a Deus ele conseguiu a vaga dele lá. Lá ele encontrou seus pares, lá ele encontrou material didático próprio para ele. É sobre isso. O dia que a escola regular, seja ela pública ou privada, tiver o acesso para as crianças com deficiência, aí eu vou dizer, existe inclusão. Enquanto ela pega a criança, coloca a criança dentro da sala, ouvindo a mesma coisa que todos estão ouvindo. O mediador, ele vai estar ali, beleza. Ele vai fazer um esforço para aquela criança acompanhar aquela aula. Gente, mas isso não é inclusão. Não é. Não existe. Isso não é inclusão. Inclusão é eu dar oportunidade dessa criança entender o que está sendo falado. Quando eu dou um livro em braille para uma criança que tem deficiência visual, eu estou dando a ela a oportunidade dela ler como ela consegue. Então, não adianta eu pegar um aluno que tem autismo, deficiência intelectual e querer que ele entenda da mesma forma que os outros estão entendendo, se eu não estou dando o material de acordo com o que ele entende. Você está entendendo? É a mesma coisa que eu pegar um livro com gravuras, sem o braille, e dar para uma criança com deficiência visual para ler. Ele não vai conseguir ler, porque ele tem deficiência visual e ele lê em braille com as mãos. É a mesma coisa quem tem deficiência auditiva não ter o professor de Libras, que não fala a língua brasileira de sinais. Se ele não ouve, o que adianta eu ficar ali, blá, 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 falando? Eu preciso colocar um professor de Libras para ele entender o que está sendo falado para ele. E para as outras deficiências, eu preciso dar o material adequado para que ele entenda. Eu preciso colocar ele num ambiente que seja saudável para ele. Aí eu vou colocar uma criança dentro de uma sala com mais de 30 alunos, barulho, gritaria. Você imagina como que uma criança autista vai ficar dentro dessa sala? Me explica. E aí eu te pergunto, cadê a inclusão? Então, assim, é como se eles não existissem para o governo, sabe? Porque existem leis que não são cumpridas, nem na escola pública, nem na escola privada. Não existe fiscalização, não existe o apoio nem da iniciativa pública, nem da iniciativa privada. Você vê muita gente hoje em dia, até mesmo ganhando dinheiro com isso, levantando a bandeira do autismo, mas na prática só quem vive é que sabe como que a realidade é dura. E aí, se você não correr atrás dos direitos dos seus filhos, ninguém vai correr.
Ninguém vai fiscalizar se a lei está sendo cumprida. Ninguém vai nas escolas privadas fiscalizar se o teu filho está tendo mediador, se tem sala de recurso. Ninguém. Quem faz isso? Aí você acaba tendo que se tornar uma mãe chata, porque você vai querer que os direitos do seu filho sejam cumpridos, entendeu? Você vai estar sempre ali buscando, correndo atrás dos direitos do seu filho, entendeu? Porque não existe fiscalização para esse tipo de situação. Essas crianças, elas são obrigadas a ir para a escola, conviver num ambiente que muitas das vezes é hostil para ela, porque o que a mãe do Ian ali falou hoje na reportagem é que aquilo que apareceu foi filmado, porque o menino é hostilizado todos os dias, chamam ele de maluco, cospem na comida dele, ela falou, babujam, entendeu? E quem tá ali para defender esse menino? Esse é um caso que nós ficamos sabendo, mas isso acontece todos os dias. Então, a quem devemos cobrar? Então, quando você não souber, não sabe, não fala. Em nome do Dia das Mães que tá aí, às portas. Se você tem uma vizinha que é uma mãe atípica, que tem um filho com deficiência, se você não puder ajudá-la, não fica querendo saber, não fica perguntando, não fica invadindo a vida dela. Ah, o que seu filho tem? Ah, por que seu filho é assim? Ah, engraçado, eu conheço uma criança que é autista, mas não é assim, porque eles não são iguais. Eles estão dentro do espectro do autismo, cada um com a sua especificidade, cada um no seu nível de suporte, né? E não se enganem quando fala assim, é o autismo leve. Gente, leve só na palavra, ok? Porque existe uma demanda muito grande para essa mãe cuidar dessa criança. Então eu peço hoje, né, que já estamos às vésperas do Dia das Mães, que as mães que não têm filhos com autismo, com nenhuma deficiência, conversem com os filhos de vocês, eduquem essas crianças, porque eu me lembro que quando eu era criança, eu fui educada com valores pela minha avó. Então eu sempre respeitei o próximo, independente da condição dele. Física, financeira, entendeu? Então, a conscientização, a educação, ela tem que vir de casa. E se vocês que são mãe, que estão educando e estão vendo que os teus filhos não estão seguindo, uma mãe que está vendo que seus filhos estão aí fazendo essas atrocidades com essas crianças, converse, eduque, sabe? Se for necessário, leve um especialista, mas não vamos deixar isso acontecer. É muito difícil. Você vê o autista não tem direito nem de frequentar uma escola. Porque ele tem direito, os nossos filhos têm direito de estar em todos os lugares. Na praia, no parque, no cinema, no shopping, sem ninguém estar olhando para eles. Tá fazendo birra, você não sabe o que é. Não dá palpite, não se mete aonde que você não foi chamado. Se você não puder ajudar, não atrapalha mais. Muitas das vezes aquela mãe já tá sobrecarregada, né? Aí chega e fala, não faz assim, tadinho, você não sabe. Então, assim, eu deixo esse meu desabafo aqui.